Amém, igreja, bom dia. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande. Acho que a gente já sabe quão grande Ele é, mas Ele é maior do que a gente entende que Ele é. Ele é soberano. Ele está ministrando desde o começo, desde que eu entrei aqui nessa igreja, desde que a gente começou. Ele está ministrando da grandeza dEle. Ele está ministrando da soberania dEle. Ele está ministrando já sobre uma palavra que Ele faz um tempo que Ele está queimando no meu coração. Eu viajei, andei fora, a gente faltou uns 3 semanas aqui da igreja, mas Ele tem me falado isso aí. Outro dia, quando o pastor me falou para trazer a palavra hoje, ele falou: você vai falar sobre isso. Só que Ele já está falando. Ele já está falando. Ele já está falando, e esse louvor fala muito forte. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E Ele me falou para falar sobre exatamente isso. Sobre liderança e sobre legado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa continuar fluindo aqui, Senhor. Continuar falando, Senhor, aos nossos corações, continuar ministrando, Senhor, assim como o Senhor ministrou no meu coração, continua ministrando, que o Senhor continue hoje, durante a semana, para falar com cada um que está aqui, Senhor. O Senhor trouxe cada um que está aqui com um propósito, o Senhor vai falar, vai queimar os corações, para que a gente possa, Senhor, se levantar como filhos teus, como a igreja de Cristo, para mostrar quão grande é o nosso Deus. Flui, Senhor. Eu quero deixar para trás tudo aquilo que eu possa pensar, tudo aquilo que eu possa sair do meu entendimento, da minha vontade, para que seja a tua vontade. O Senhor não precisa de ninguém, o Senhor se manifesta do seu jeito, na hora que o Senhor quiser. E eu te dou honra, glória e louvor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava ouvindo a Nicole, né? Dando testemunho. E é exatamente isso que Deus quer. Que a gente possa manifestar o legado que Ele quer através de nós. Ele me deu uma palavra para eu falar para a igreja. Assim, a primeira coisa, Ele falou: você vai falar isso para eles primeiro. E é um versículo que está em Deuteronômio 28:1. E Ele falou: fala para a igreja assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Igreja, isso é para nós. É para nós ouvirmos a voz de Deus. Não é aquilo que eu vou falar, aquilo que Deus vai falar nos corações de vocês. Porque é uma promessa dEle. É uma palavra dEle que está lá atrás, em Deuteronômio. E Ele vem falando para a sua igreja. Ele vem falando e Ele fala conosco hoje. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E esse aqui é um chamado à liderança. Ele chama a igreja, Ele chama cada um de nós para sermos líderes. Ele chama a igreja para liderar. E o que é liderar? E qual é o mandamento? Ele fala: se tenha cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. A gente que conhece um pouquinho a palavra sabe que são muitos mandamentos do Senhor. Mas tem um principal, que é o que guia tudo e que é a base de todos os outros. Se a gente obedecer esse mandamento, todos os outros a gente vai obedecer naturalmente. E esse que está em vários lugares. Mas eu peguei em Lucas 10:27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. É a base.
se a gente ama a Deus com todo o nosso ser, entendimento, alma, coração, espírito, forças, e ao próximo, esse que está às vezes muito mais próximo da gente, né, que o que mais desafia a gente, né, como a ti mesmo. E eu gosto de outra passagem que ele fala: amarás o teu próximo como Jesus te ama. Eu acho que isso é mais forte ainda, viu? Porque às vezes a gente tem uns probleminhas com a vida da gente e às vezes a gente não se ama tanto, né? Se bem que Deus quer que a gente se ame, mas é muito mais forte com esse amor com que Ele nos ama. Se a gente faz isso, se a gente opera isso, se a gente vive isso, os outros mandamentos são fáceis. Esse é o mais difícil. É amar com tudo que a gente é, o tempo todo. Se a gente cumprir com esse mandamento, se a gente guardar esse mandamento, viver esse mandamento, Ele nos se exaltará sobre todas as nações da terra. Ele nos levantará como líderes. Como líderes. A igreja está escondida. A igreja precisa ser líder. Para isso que Jesus morreu. Para que a igreja transmitisse, liderasse, encaminhasse o resto da terra, o resto da humanidade pelos caminhos do Senhor. Essa é a função que Ele deixou para nós. E hoje Ele vem falar para vocês. Para mim, como Ele já tem falado, né? Que nós precisamos nos levantar como líderes. Não importa o que tem falado para você. Não importa o que sua mãe falou, que seu pai falou, que sua professora falou, que seu chefe falou. Não importa. O que importa é o que Deus está falando para você. E Ele está falando para você, igreja, que vocês são líderes. E os líderes deixam um legado. E esse legado, hoje na simplicidade do testemunho da Nicole, é forte. Essa igreja está deixando um legado. Diariamente, que é um legado de amor. A gente chegou nessa igreja e o que nos captivou, o que nos trouxe e nos mandou ficar é o amor. O que você sentiu, Nicole, quando você veio aqui, o que eu senti lá atrás, e eu creio que todo mundo, quem já sentiu quando chegou a essa igreja, esse amor, não é o falar, é o manifestar. O legado é isso. Precisa falar, precisa fazer. Isso que o líder faz. Então essa igreja, que é uma igreja pequena, tá? É uma igreja que tem um legado, uma igreja que é líder, e uma igreja que é aquele que vem aqui e entra e ouve a palavra e louva e ora junto, recebe esse legado. E esse legado é um legado que, com certeza, nós temos que transmitir também. Porque se a gente não é amado, a gente não sabe amar. Como que eu vou dar para vocês uma coisa que eu não tenho? Então essa igreja tem amor, e ela dá amor para aquele que entra aqui. Então, vamos lá para aquilo que Deus me falou. O que é liderança, tá? Eu vou dar definições de liderança, porque às vezes a gente não para pensar. O que é liderança? Liderança é a habilidade de motivar e inspirar pessoas de forma positiva. Na liderança, essa motivação vem muito pelas atitudes do líder, do que muito mais pelas palavras do que ele fala. É mais pelo que ele faz, como que ele age, do que pelo que ele fala. Tá? A sua função é prestar atenção aos problemas da organização ou opiniões dos membros e da equipe, de modo a tornar-se um agente de mudança. Eu não sei vocês, mas eu vejo essas características na Igreja Cristã da Flórida. Ouvir quais são as necessidades, acolher, ir ao encontro disso aí. Isso é liderança. O que a Bíblia fala sobre liderar? Tá? Liderar
é guiar, é ensinar e preparar as pessoas. O que é um líder? Um líder vem a palavra do inglês lead, que é conduzir, orientar, mostrar o caminho. E o líder ajuda no crescimento das pessoas. Um bom líder precisa estar sujeito a um grande líder, que é Jesus. Um bom líder precisa estar sujeito a um grande líder, tá? Que é Jesus. E isso significa o quê? Obedecer a Jesus. E seguir o quê? O seu exemplo. Um líder é um referencial de conduta, de comportamento, de atitudes, tá? Jesus deixou a sua igreja, ou chama a sua igreja exatamente para isso. A igreja Jesus quer que a sua igreja, ela seja um exemplo de comportamento, de atitudes, tá? Daquilo que fala, daquilo que ele faz, que ela faz. E isso somos nós. A liderança é uma arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando. O líder influencia, tá? O líder, a gente olha para ele e você presta atenção àquilo que ele está falando. Aí, se você entende que isso é bom para você, você fala, eu quero. Eu vou atrás dele. Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos eu acho, quando a gente levantou a mão e falou, Senhor, eu quero você na minha vida, foi isso que a gente fez, né? Pelo menos eu, no momento que eu me converti, porque eu ouvi pregar sobre 1 Coríntios 13, sobre o amor. Eu nunca tinha ouvido falar do amor desse jeito. Eu falei, isso eu quero para mim. E foi o que me levou. Eu não fui pela dor, eu fui porque eu ouvi falar e ouvi um amor que não conhecia. Isso que me levou, né? Então, o líder influencia de forma positiva mentalidades e comportamentos. Mente, comportamento. Tá? A liderança pode surgir de forma natural. Eu acho que liderança é um talento que algumas pessoas têm. Tá? Eu vejo lá na escola, tem crianças pequenininhas que a gente vê que são líderes mesmo. Tá? Pela atitude, né? A gente não vê eles mandando, dando ordens, mas eles têm alguma coisa que Deus colocou dentro deles que atrai os outros. E a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque tem líderes positivos e tem líderes negativos também. Então a gente quer os líderes positivos, porque líderes negativos a gente tem muito exemplo por aí, né? Mas a gente não quer isso. Mas o líder é uma arte, é uma habilidade, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Ele, como eu falei, ele pode surgir de forma natural, quando uma pessoa se destaca no papel de líder, sem possuir forçosamente um cargo de liderança. Às vezes a gente tem líderes na nossa família, no nosso emprego, enfim, que eles não ocupam funções de liderança, mas naturalmente são líderes, porque o jeito de ser, a maneira de ser é uma coisa que Deus, é um talento que Deus coloca dentro deles, tá? O que faz um bom líder? Isso a gente já sabe, porque o pastor já tem falado muitas vezes, né? O que faz um pastor? Ele serve. O que faz um diácono? Ele serve. O que faz um obreiro? Ele serve. Pastor é líder, diáconos é líder, obreiros são líderes, estão em posição de liderança. Mas o que eles fazem? Eles servem. Esse é o modelo de liderança de Jesus em nossas vidas. Tudo que seja fora isso, não serve. Não dá certo. Não dá resultado. É autoritarismo. É mandar, obedecer, gritar. Isso não é um líder. Um pai, uma mãe é um líder. Eu não sei se isso é novidade para vocês, mas quero que vocês saibam, papai e mamãe, tá? Vocês são líderes da casa de vocês, pequenininho,
um filho, 2, 3, 10. Você sempre vai ser um líder. Você sempre tem que ser um referencial para teus filhos. Isso é uma responsabilidade enorme, tá? E entre todas as coisas que Deus quer que a gente pense hoje, essa é uma delas. Nós, como pais, não importa se seu filho já é adolescente, se já é grande, se é pequeno, não importa. Nós somos líderes e a gente precisa reavaliar a nossa atitude à luz do quê? À luz das Escrituras e à luz de Jesus, que é o nosso líder, tá? Uma boa liderança, o que exige? Hein? Humildade e respeito pelas pessoas. Esse é um bom líder. Um bom líder é humilde. Isso quer dizer o quê? Que ele considera o outro alguém importante, alguém que merece o nosso respeito, nossa consideração, tá? Ele exige, ele é humilde e ele respeita as pessoas. O verdadeiro líder não é egoísta. Não pensa só nele. Ele procura o melhor para todos, no seu grupo, na sua igreja, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, tá? E guia o grupo para atingir os objetivos, aquilo que você quer para a sua casa, aquilo que você quer no seu trabalho, aquilo que você quer na sua igreja, tá? Ele guia em direção a esses objetivos. Para quem que Deus chama como líderes? Hein? Ele chama como líderes aqueles que se dispõem a trabalhar em sua obra, a serem motivadores, aqueles que têm boa vontade, obediência e compromisso. Ele chama corajosos e destemidos. Engraçado, né? Porque quando eu falei as coisas anteriores, né, parece que não tem nada a ver com isso. Mas para a gente ser motivador, humilde, respeitoso, ter boa vontade, obediência e compromisso, a gente precisa ser corajoso e destemido. E isso, quando a gente vê no livro de Josué, Deus fala para Josué exatamente isso. Deixa eu achar aqui. É um texto conhecido, mas ele dá uma ordem para Josué. Moisés morreu e ele fala assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Ele está falando: Josué, agora o líder é você, tá? Era Moisés, ele morreu, agora é você. Você tem a mesma tarefa, a mesma responsabilidade que Moisés tinha, tá? E ele continua assim: eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Éufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Quer dizer, Deus já estava dando tudo isso para ele. Quer dizer, Deus falou: eu já estou dando para vocês. Enquanto você viver, ninguém será capaz de resistir. Olha o que Deus está falando para ele. Você é o líder, mas eu já estou lhe dando tudo o que você precisa. Pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. E ele fala para nós, líderes, igreja líder, filhos de Deus líderes, a mesma coisa. Aquilo que eu tenho para você, eu já dei, tá? Eu vou estar sempre com você. Seja forte e corajoso, tá? Só que ele continua: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que eu jurei dar a seus antepassados. Ele já deu a terra, ele já jurou e ele já deu. Seja somente forte e muito corajoso. Ele insiste, né? E olha assim, tenha o cuidado de cumprir
toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Eu já dei tudo para você. Eu estou com você. Eu não vou te abandonar. Mas você tem que cumprir com aquilo que foi ensinado. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Ele está falando, olha, eu já fiz por você. Eu já dei. Estou te levantando como líder. Eu vou estar com você. Não vou te abandonar. O que você tem que fazer? Somente cumprir a lei, mandamentos. E para isso ele fala, seja forte e corajoso. Por quê? Porque cumprir a palavra do Senhor requer força, coragem, ousadia. Concordam comigo? Não. É fácil? Não. A gente precisa ser forte e corajoso. Tá? E ele continua. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Ele está falando para nós agora. Continua, vai. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então, como consequência disso, você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Igreja, seja forte e corajoso. Igreja, cumpra. Eu começo pela minha vida. Tudo isso que eu estou falando para vocês, ele falou comigo, tá? Não estou dando apontando o dedo a ninguém, tá? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a ordem para nós. Gente, a gente não pode desanimar. A gente tem problemas? Tem. Tem dificuldades? Tem. Tem oposição? Tem. Tem doença? Tem. Tem falta de alguma coisa? Não, porque Ele prometeu que vai dar tudo o que a gente precisa. Somente seja forte e corajoso e cumpra a palavra. É a primeira palavra que Ele nos deu hoje. Ó. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. Ó, Josué estava falando a mesma coisa. O Senhor, teu Deus, não é você, nem eu, é Ele. Te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor, teu Deus, te faz entrar na terra que Ele tem para você e para mim. Quem quer entrar nessa terra? Terra que mana leite e mel. Ah, você fala, tudo bem, preciso morrer para isso? Não, não precisa morrer, é agora. A terra que mana leite e mel está aqui. A gente precisa ser forte e corajoso para a gente cumprir a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, porque Ele está com a gente. Que é ser líder? É ser um imitador de Cristo. Com o quê? Com excelência. É olhar para Cristo. É ler a palavra, ler os evangelhos, ler, aprender, imitar. Seguir seus passos. Fazer o que ele fazia. Ou o que ele faria se ele estivesse em seu lugar. Isso é muito importante. Será que estou reagindo como ele reagiria se ele estivesse no meu lugar? Com meu irmão, com meu chefe, com meu aluno, com meu filho. Ser líder com excelência não é ser chefe. Não é gritar, não é impor vontades, mas ouvir. Cuidar, fazer com que todos sejam produtivos e prósperos. Eu quero ler aqui uns versículos de Romanos. Romanos 12. Versículos 7, 8. Ele fala assim, vou começar no 6. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, líderes, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem.
Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. O que Deus tem para você, Ele tem para você. Faça aquilo. Não queira fazer uma coisa que Deus não dê para você, nem para mim, porque não vai dar certo. O que a gente precisa fazer é o que Deus quer para mim, na hora que Ele quiser. Porque às vezes Ele quer, mas não é a hora ainda. E com Ele. Se a gente fizer isso, a gente vai ser corajoso, destemido, ousado, porque Ele está com a gente. É que às vezes a gente quer fazer coisas que Ele acha, acho que eu vou fazer o que a Angélica faz, porque ela é boa para fazer isso. Então, acho que vou fazer isso, eu gosto. Mas isso ela quer para ela, não é para mim. Para mim é outra coisa. Porque se eu tento fazer o que ela faz, não vai dar certo. Ela vai dar certo, porque Deus quer isso para ela. Para mim, Ele quer outra coisa. Se Ele quer que eu sirva no meu cantinho, escondidinho, sirva ali. Você é líder de grandes empresas, você é líder da sua casa. Se você é líder da sua casa, dos seus filhos, esses seus filhos você vai estar preparando para que eles liderem outras coisas, nos talentos que o Senhor deu. Nem sempre Ele nos chama para ser líderes da maneira que a gente acha que deveria ser. Vocês já conhecem isso aí, mas eu vou só reforçar isso, porque muitas vezes as pessoas olham para mim e elas veem todo aquele tempo, né, do Super Nanny, tudo isso, né, que para muitos pode ser uma coisa, nossa, que sensacional, sabe? Holofotes, entrevistas, isso, outro, televisão. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, viu? Foi muito difícil, viu? Não é fácil. Você se manter ligada com Deus no meio de tudo isso. O Luciano que fale. Ele sabe. É difícil. Então as pessoas podem olhar para mim e falar, nossa, olha que legal, claro. Eu, pela minha história, eu preferia estar, sabe aonde? Sala de aula. É isso que eu gosto. Não é, Roberta? Isso que eu gosto. Na sala de aula, aí quietinha, escondidinha. Quem é professor assim sabe, né? Que professor fica na sala de aula. Não aparece muito, né? Na minha vontade era isso. Eu hoje sinto vontade. É que eu estou velha, não tenho paciência para estar com crianças. Mas eu gosto não tenho paciência. Não. Eu já vejo as professoras que estão comigo e falo, nossa, é você, viu? Porque eu não teria paciência. Mas isso que eu gosto. Quem me conhece, vocês me conhecem só a partir do Super Nanny. Mas quem me conhece sabe, meu marido sabe disso, né? As meninas sabem também, porque trabalharam comigo, que eu gosto de ficar quietinha na minha sala de aula. Mas Ele me chamou para isso. E eu tive que ser forte e corajosa. Mesmo que você esteja me ouvindo falando, tá bom, né? Foi. Para eu poder fazer o que Ele queria que eu fizesse. Que foi, né? Que foi naquela época. Manifestar as coisas do reino sem falar de Deus. Isso foi um aprendizado para mim. Porque eu estava vindo de uma vida assim de igreja, escola, casa. Era tudo Deus. Manhã, tarde e noite. Tudo Deus. Aí, de repente, o Senhor me colocou no lugar onde a primeira coisa que eles fizeram, me chamaram aí na produção e falaram, quem é evangélica é a Cris Pauli, a Super Nanny não é. Então, você vê bem o que você vai fazer. Aí eu falei, pois é, Senhor, e agora? Falei, o Senhor me colocou nessa, o Senhor vai ter que me ensinar. Porque eu não sei falar do Senhor sem falar o nome de Deus. E Ele foi me ensinando.
E ele foi me ensinando de tal maneira que as pessoas falavam, tinha gente que vinha para mim e falava, nossa, sabe que eu não conhecia você? Mas naquela igreja onde eu fui, o pastor falava no púlpito, vocês têm que assistir o Super Nani, porque essa mulher conhece a Deus. É minha honra? Não, é honra de Deus, porque eu não sei fazer isso. Não sabia. E hoje ele chama a gente, para a gente ser líderes. Você pode me dizer, não sou. Você é. Sabe por que você é? Porque Deus está determinando na tua vida. Não porque você quer, ou porque você gosta. Porque você vai ter muitos problemas também, tá? Porque aquele que está em destaque, né? Olha, os ataques são variados, tá? Então, seja líder com excelência. Seja imitador de Cristo. Seguir seus passos. Fazer o que ele fazia, o que ele faria hoje se estivesse no seu lugar. Ser líder com excelência não é ser chefe, não é gritar, não é impor vontades. Mas qual é o segredo da liderança? Qual é o segredo da liderança? O segredo do Jesus, que é o grande líder. Qual é o segredo dele, grande líder? Vamos ver na palavra o que ele fala. Tá? No livro de Mateus, capítulo 20. 26, 27. Ele fala assim. Ele está falando para os discípulos, né? E ele está ensinando eles como ser líderes. E ele fala, entre vocês, ele vem falando assim, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos, os líderes, não é? Presidente, vice-presidente, ministros, etc. e tal. Aí eles exercem poder. Só que ele fala assim, entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Essa é a primeira lição que ele dá. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muito. Eu acho que com essa declaração dele, eu podia encerrar aqui, tá? É isso. Tá? É isso mesmo. A gente precisa servir. Na igreja, também. Servir em casa. Mamães e papais, quando seus filhos nasceram, o que a gente fazia? Servia a eles. Não servia? Cada 3 horas, dar de mamar, trocar as fraldas, dar banho, não dormir à noite, acordar, não sair à noite. A gente só servia, sim ou não? A gente não tinha vida, não é? Assim, entre aspas, né? Era tudo para eles. Eles cresceram e a gente continua fazendo o quê? Servindo também. Me leva para cá, me leva para lá. Compra da coisa. Me acorda de manhã. Continua servindo. É? E por mais que não pareça, né, Rosali, quando eles são grandes, já que nem os teus e os meus, a gente continua servindo, né? Não é, Rosali? Ó. A gente foi chamado para ser pai e mãe, para servir nossos filhos. De diferentes maneiras, ao longo da vida. Mas é sempre assim. É. Vocês têm filhos grandes, como eu tenho um filho grande. Se alguém chama durante a noite e fala, mãe, preciso de você, você não vai? Vai ou não vai? Eu vou. A gente vai. Mãe, vem comigo para Dubai, para comemorar o aniversário da minha neta. Vai ou não vai? Vai. 15 horas e vou, né? Aí não dorme durante a noite. Esse é um detalhe, pastor, tá? Tudo bem. Mas ela, o genro mandando a passagem, ou não, ela iria do mesmo jeito, viu? Eu conheço, né? Então a gente é chamado para servir. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento e a teu próximo como a ti mesmo. É nossos filhos, são nossos maridos, depois são nossos pais também, né?
É servir, isso aí. Então, qual é o segredo da liderança? Servir. E a gente já está acostumado, porque o pastor já falou várias vezes isso aí, tá? Então tá, ainda bem. Agora vamos para Lucas. Olha aí, porque Jesus está falando para os discípulos dele, né? Lucas 9, 23. Ele fala assim: disse ele à multidão, ele está discipulando, tá? Se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. O que ele está falando? Você está gostando do que eu estou falando? Então tá bom, vem comigo. Vem comigo. Ah, mas vem comigo. Quiser, vem comigo. Deixa tudo e segue-me. Tá? Seja manso. O que é ser manso? Ser manso é ser bobão? Não. Ser manso é ser ensinável. Entender que mesmo que a gente tenha a idade que nós temos, meu marido, 80, não sei quantos anos, a gente sempre pode aprender. Sempre vai estar aprendendo. De quem? Sei, do pastor, do líder, mas acima de todas as coisas, de Jesus. Então ele está falando: você quer me seguir? Você acha que é legal o que eu estou falando? Então vem aqui e me segue, você vai ver como é legal. Tá? Filipenses 2 também tem uma passagem que eu gosto muito também. Deixa eu ver aqui onde que está. Aqui, ó. Filipenses 2, do 5 ao 7. Olha, Sica. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Sabe, às vezes fala as pessoas, eu ouço, vocês devem ouvir também. Ai, imagina se eu vou estar fazendo isso. Eu sou autoridade aqui, sou hierarquia. Como que eu vou fazer isso? Olha Jesus. Ele era Deus. E mesmo assim, ele veio na terra em forma de homem. Se humilhou. Porque nós, comparados com ele, não somos nada. A gente é como a relva aqui, passa, né? Ele, apesar disso, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. É tão difícil para a gente se esvaziar da gente mesmo, né? Deixar para trás aquilo que a gente era e assumir o que? A nova identidade em Cristo Jesus. Tirar as roupas velhas, né? E vestir um novo homem. Isso quer dizer, deixa para trás. Ele deixou, se esvaziou, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. E todo mundo aqui já sabe, né? Que antes dele ser crucificado, ele foi, chorou e pediu para o Pai, por favor, que pudesse livrá-lo disso que ele sabia que ia passar. Quer dizer, esse foi o homem. Esse foi o homem. Mas ele obedeceu e foi até o fim. Ele foi forte, ele foi corajoso. Tá? Ele deixou para trás tudo o que é sua identidade de homem. Porque ele era homem, ele era Deus, mas era homem. E ele foi. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a honra de Deus Pai. Isso foi o que Deus fez com ele. Ele não fez, Deus fez com ele. Ele fez a parte dele. Servidão. O que é servidão? Servidão, quando a gente ouve servo, a gente tem bem umas raízes de coisas erradas, né? O que fazia o servo, o escravo e tudo. Mas para a palavra servidão é uma atitude do coração. É uma atitude de coração. Um coração de servo é um coração manso
e um coração disposto a se doar pelo outro. Isso que Jesus tinha, isso que Ele quer de você e de mim. Um coração disposto a servir e disponível para aquilo que Deus quer te pedir, na hora que Ele quer te pedir. E que a gente obedeça, sem dizer, não, agora não, não acho que isso seja. Gente, Ele chamou, Ele pediu, vai. Isso é o que Deus quer para nós. E olha, João 3,16, todo mundo conhece, né? Ele amou, Deus amou o mundo de tal maneira, com tanto amor, que Ele fez? Ele deu. Quem que Ele deu? Seu único filho. Para que tudo que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu. Quando Ele pede para nós, nós temos que dar. Dar tempo, dar disposição, dar oração, dar trabalho, dar ofertas, dar contribuições, dar. Ele quer isso para nós, de nós, tá? Pediu, dá, seja forte e corajoso, porque Deus deu, foi o primeiro que deu, Ele deu. E nós precisamos dar do jeito que Deus deu, que é com amor. Porque a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Então nós precisamos dar com amor, com alegria. Não resmungando, reclamando. Com amor. Na nossa comunhão com Deus, como que a gente se impregna desse amor de Deus? Tendo comunhão com Deus. Na nossa comunhão com Deus, aprendemos a servir com mansidão. Isso traz grandeza e nos leva à liderança. Vou repetir: intimidade com Deus. A gente recebe o seu amor. A gente aprende a dar com amor. Isso dispõe nosso coração para servir. E Ele nos levanta em liderança. A gente precisa se submeter a Ele, para que Ele levante depois. Esse é o caminho. Não adianta a gente querer sair atropelando, tá? Eu sou. E agora que Deus está falando muito claramente para todos nós que somos líderes, tá? A gente não vai saindo para, sou líder, Angélica, obedece, tá? É para fazer isso, para fazer o outro. Gente, Deus está falando exatamente o contrário, tá? E quem são líderes? Eu falei de alguma maneira que o pastor é um líder, a mãe e o pai são líderes. Um professor é um líder desse pequeno grupinho de crianças que Deus colocou para ele liderar, para ele se dar. Não se trata só de falar, tem que andar juntos. Temos que andar juntos com Jesus. Temos como líderes que andar junto com nossos filhos, com nossas ovelhas. Temos que dar o exemplo. Mostrar como se faz. Fazer, acompanhar, até a pessoa aprenda. Isso é o que um líder faz. O que nós fazemos com nossos filhos? Que nascem sem saber nada. A gente precisa ensinar. Mas como é que a gente ensina? Andando junto com eles. Se você não dá o exemplo de você como pegar um garfo e uma colher, ele não vai saber. Muito provavelmente ele vai pegar com a mão. Mas você quer que ele pegue um garfo, então você vai ter que ensinar. Como é que você ensina? Você pegando um garfo e levando na sua boca. Aí você ensina, aí você observa, aí você acompanha, aí você corrige. Aí ele aprendeu, aí ele vai sozinho. Estou falando do dia a dia da mamãe e do papai, né? Um líder tem a habilidade, um talento, que é dado por Deus, que o chamou, de influenciar e capacitar outros para alcançar um objetivo.
O líder tem que saber para onde que está conduzindo os liderados, né? O pastor tem que saber para onde está conduzindo a gente, né? O líder geralmente tem uma comunicação eficaz. Às vezes não é comunicação por palavras, mas é por atitudes. Nem sempre, geralmente sim, mas nem sempre aquele que lidera fala muito bem. Às vezes são atitudes. De se aproximar, de abraçar, de olhar no olho, tá? De conduzir, né? Transmitir alguma coisa que tenha força, que seja importante. E aí a gente cai no outro nome que Deus me falou, que é o legado. É liderança e legado. Falar de liderança é falar sobre legado. O líder deixa um legado. E o que é um legado? É diferente de uma herança? Um legado? Tem diferente de uma herança? Uma herança é aquilo que te corresponde por, assim, naturalmente. Dos pais, dos avós, isso naturalmente. O legado é algo que você transmite. Sentimento, emoção, pensamentos, que são coisas assim que vão marcar a tua vida e que vão permanecer para sempre. Mesmo que essa pessoa que transmitiu o legado não esteja mais. Esse é o legado. Okay? Um legado, ser líder, é sobre deixar um legado. Okay? É sobre transmitir algo que perdure, que continue a influenciar os que o seguem após a partida do líder. Alguma coisa que marca. Então, não sei o que vai acontecer no futuro. Grande tribulação, problemas. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Mas, com certeza, que o legado de amor dessa igreja vai permanecer em cada um de nós. É ou não é? Esse é o legado. É? Aquilo que a gente recebeu. No que foi falado. Eu amo vocês, eu amo. Aquilo que a gente sentiu. Aquilo que eu senti quando eu entrei. Aquilo que a Nicole testemunhou. Aquilo que eu creio que todos vocês podem testemunhar. Tá? O legado de um líder é a marca que ele deixa na identidade ou da família, da empresa, dos amigos, da igreja, enfim, influenciando não somente o presente, mas também orientando o futuro. Não para por aqui. Então, eu queria ler Provérbios 13, 22. O legado é algo tão particular, é uma coisa tão assim, que não é concreta, né? Que é difícil da gente definir o que é um legado. Mas a gente não tem nada melhor que ler a palavra, o que a palavra fala, né? Eu vou abrir Provérbios 13, porque a palavra fala de legado o tempo todo, né? 13, 22. 22, isso. A pessoa de bem deixa herança para os netos. Essa herança, em outras versões fala, deixa um legado para os netos. Tá? Depende da versão. Então, Provérbios já está falando isso. Salmo 127, até foi uma coisa que foi, acho que foi, ignoraram aqui, né? Do que são os filhos, né? Os filhos, diz aqui, são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Isso fala da bênção que são cada filho que a gente recebe é um presente de Deus. E um presente que Ele está falando assim, olha, eu te dou isso de presente. O que você vai fazer com ele? Quais são os princípios que você vai transmitir? Qual é o amor que você vai dar para ele? Qual é a palavra? Qual é o alvo que você tem para ele? Por isso que são flechas. Para a gente atirar uma flecha, a gente precisa ter um alvo. Que se a gente não tem um alvo, não sabe aonde que vai direcionar essa flecha,
A gente pode jogar essa flecha para qualquer lugar. E a gente pode ferir e se ferir também. Então ele fala que os filhos são flechas na mão do arqueiro. E vocês, nós somos os arqueiros. E nós precisamos saber para onde que a gente vai jogar essas flechas, né? Então, deixar um legado significa deixar algo positivo, valioso ou impactante para as gerações futuras. Pode ser um legado de amor, como a gente falou agora, um legado de gratidão também, um legado de obediência, um legado de conquista, né? São coisas, situações que a gente vive e que transmite isso para nossos filhos, né? Ou para as pessoas que estão junto com a gente. O que fazemos ou fizemos será de alguma forma avaliada pelo impacto que causamos nas pessoas. Tudo que a gente faz, de alguma maneira, impacta. Eu sempre falo que nós, pais, sempre vamos marcar nossos filhos. Sempre. Não tem como fugir disso aí. O que a gente precisa ver, como que a gente marca eles. Tá? De forma positiva ou negativa. Mas marcar, sempre a gente vai marcar. Uma palavra, um gesto, uma carência, um esquecimento. Sempre a gente marca. A prova está que todos nós já fomos marcados por nossos pais. Sem dúvida. A gente precisa saber muito bem como é que a gente marca seus filhos. Nossos filhos, tá? Deixamos um legado para nossos filhos e os filhos de nossos filhos. A bondade de Deus é a nossa maior herança. O amor de Deus é o nosso maior legado. O amor, bondade. Quem já recebeu amor de Deus aqui? Quem já usufruiu da bondade de Deus? Então, se nós recebemos isso, nós passamos isso para nossos filhos. Esse é um legado que nós recebemos e um legado que nós passamos para ele. A experiência vivida. Tá? Tem uns legados, tá bom? O legado de Jesus. Qual foi o legado de Jesus? A igualdade entre os homens a partir do pão e o amor ao próximo. Tá? Isso que ele nos tem ensinado. A partir do pão, o amor ao próximo. O legado de Abraão, qual foi? Abraão é o pai da fé. Tá? Com ele aprendemos o que é ter fé. O legado de Moisés é um exemplo de liderança, de intimidade com Deus e de obediência. Né? O legado de Noé, obediência ao extremo, né? E o legado do Enoque, o homem que andava com Deus. Olha quantos legados a gente pode receber através da Bíblia, tá? E eu quero falar para vocês, pais, que legado vocês querem deixar para seus filhos? Vocês já pensaram nisso? Você já pensou? Que legal, Porque é uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Acho que Deus está nos chamando aí para a gente pensar. Qual é o legado? A gente sempre pensa uma herança, né? Quais são os bens materiais que eu vou dar para meu filho, para ele ficar bem depois. Mas legado, com esse sentido, tá? Eu tenho pensado, a gente tem conversado com o Luciano e a gente quer realmente, no dia que a gente não estiver mais, que nossos filhos andem na verdade. Que tenham um relacionamento íntimo com Deus. Assim de simples. Por quê? Porque nós temos certeza que desse jeito nada vai lhes faltar. Então nós precisamos decidir o que nós queremos deixar para nossos filhos. Mas para isso nós devemos viver isso. Viver a intimidade, viver o dia a dia, viver a bondade, compartilhar a bondade, falar da bondade. E tem dois versículos, na verdade, que eu vou ler para vocês. A gente já está terminando, mas não posso deixar de falar. Tem dois versículos que falam a chave assim, do legado, da liderança e o legado. O primeiro está em Deuteronômio 6, é um versículo que eu geralmente falo todas as palestras que eu dou, tá? E ele fala, eu vou ler desde o número 1. Esses são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Prestem bem atenção, igreja, tá? Não deixe de cumpri-los na terra
que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor seu Deus enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor seu Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe ordeno. Olha aqui agora. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. O que ele está falando para os líderes? Como agir com os filhos? É no dia a dia, estando junto com eles, falando da palavra, lendo com eles a palavra, tendo devocional familiar, vivendo a palavra junto com eles. Isso é liderança e legado. E o outro versículo está em Provérbios 22:6, que fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E qual é esse caminho? Jesus já falou. O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não é por mim. A gente já tem a fórmula, mas está aqui. É dia a dia, ensinando o caminho, ensinando sobre Jesus, falando como sobre Jesus, lendo sobre Jesus. Esse é o caminho, tá? Pais, olha, o Senhor falou para mim falar para vocês, tá? Pais, vocês são líderes chamados por Deus para mostrar a seus filhos qual é a verdade, qual é o caminho que vocês querem que eles andem. Desde, a gente sabe pela pastora Cláudia, né, Guimarães, que desde antes do nascimento, tá? Eu vejo o Benício lá, eu fico assim, encantada de vê-lo já aqui, sentadinho aqui, recebendo bênção, participando. É isso mesmo, né? Inculcar, semear, viver, impregná-los com a palavra de Deus. Ao acordar, ao tomar o café com eles, ao brincar, ao assistir um filme. A gente pode assistir um filme e falar de Deus também. Nós temos o referencial da palavra. Tá? Ao deitar, a gente vive plantando sementes. Essas são sementinhas que a gente planta todos os dias, com amor e em amor. E essas sementes que a gente planta todos os dias, a seu tempo vão dar fruto. Pode ter certeza. Nenhuma semente que vem do Senhor e plantada em nossos filhos, nossos alunos, enfim, as pessoas que estão com a gente, nenhuma semente deixa de dar fruto. Mas ela precisa ser regada. Regada com o quê? Com a palavra, com a oração. É isso mesmo, né? Onde começa a verdadeira liderança? Nas casas, com os filhos. A família é um dom de Deus. E hoje, infelizmente, está faltando Deus em muitas famílias. Deus tem sido deixado de lado. Outras coisas têm ocupado o tempo de Deus. E a gente precisa decidir o que é prioridade. E eu creio que essa é uma palavra que não é novidade para ninguém, mas é uma palavra assim que Deus está falando: olha, é urgente. Estou voltando. É urgente. A gente precisa se posicionar como líderes. Precisa semear legado em nossas crianças, né?
ontem estava terminando aí de escrever, Deus falando comigo e tudo. E o Senhor me falou assim: eu tenho mandado você falar sobre liderança e legado desde o começo. Falei, Senhor, eu? Aí Ele foi me mostrando, né? Que nas palestras eu tenho falado desse versículo, tenho dado orientações. E Ele me mostrou um livro que eu escrevi e que eu tinha em casa. Foi Ele que me mostrou. Esse aqui, ó. Pais admiráveis ensinam, educam pelo exemplo. Isso é liderança. Falei, Senhor, Ele manda fazer as coisas, a gente nem entende muito bem, né? Ontem até falei com meu marido, falei, Deus me falou que tem um livro que fala sobre liderança e legado. E esse livro, Deus claro, é a orientação de Deus. Como que eu fiz para eu colocar para os pais assim, as orientações para educar e o legado? Eu peguei o fruto do Espírito, que está em Gálatas. Né? Cada capítulo é um desses gominhos do fruto do Espírito, uma das virtudes do fruto do Espírito. Aí em cada capítulo é uma orientação de como fazer isso com os filhos. Tá? Então, eu não estou vendendo o livro, só estou mostrando, entendeu? Estou mostrando que... mas se querem comprar também, pode comprar. Estou falando que isso não é uma coisa, o Senhor vem falando comigo faz um tempo, mas Ele me mostrou que faz mais tempo que Ele vem falando comigo, sem colocar essas definições, né? E eu vou só dar uma dica para despertar para vocês o interesse de ler o livro. No finalzinho do prefácio diz assim: a primeira das virtudes, está aqui no livro, do fruto do Espírito é o amor. Pois sem amar, jamais viveremos a plenitude da vida que Deus tem para nós. Pois Ele é amor. Isso é extraído do prefácio que o pastor João escreveu para meu livro. Enfim. Se atentamente ouvires a minha voz, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Nosso Deus é um Deus de pactos. Ele fez uma aliança conosco. Um pacto é uma aliança que tem duas partes. Uma parte dele, a outra parte é nossa. Ele é fiel e justo para cumprir cada uma das promessas que Ele tem deixado para nós. Ele quer que a gente seja forte e corajoso, para a gente poder viver conforme a palavra de Deus. Tá? Ele é um Deus de pactos. Ele cumpre suas promessas. A gente precisa acreditar nas promessas, descansar na sua palavra. Viver na intimidade, porque na intimidade a gente recebe da graça, do amor, do poder dele. E eu vou convidar vocês, se você quer exercer liderança em sua família, segundo o exemplo de Jesus, fique em pé. Aí onde você estiver, na sua casa, na sua empresa, onde for. Amém. E se você quer deixar um legado na vida dos seus filhos, levanta a sua mão, que eu vou orar por vocês. Amém, Pai. Aqui na Tua presença, Senhor, recebendo a Tua palavra, recebendo a força do Teu amor, Senhor, a verdade das Tuas promessas, Senhor, a fidelidade do Senhor, Pai. Pai, ensina-nos a sermos líderes, Senhor. Líderes conforme a imagem do grande líder nosso que é Jesus, Senhor. Dá-nos um coração de servo, Senhor. Coração disponível, disposto para te ouvir e te seguir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos viver diariamente a Tua palavra. Ali onde o Senhor nos colocou, do jeito que o Senhor nos colocou, Pai.
do jeitinho que o Senhor nos colocou, contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos, Senhor, a viver, Senhor, na Tua presença, Senhor. A falar de Ti, a Te louvar, a manifestar o Teu amor, a nos alegrar na Tua presença, a cantar na Tua presença, Senhor, a orar, a ler a palavra, a amar a palavra, Senhor. Ensina-nos, Senhor, que isso faça falta na nossa vida, que a gente sinta falta, saudade, quando a gente não ora, não ouve a Tua palavra, não fala um louvor, Senhor, para que a gente possa transmitir isso para nossos filhos, para nossos amigos, na nossa casa, na nossa empresa, Pai, ali onde o Senhor nos colocou. E que toda a honra, glória e louvor seja dada a Ti. Abençoa cada pessoa que ficou em pé, que levantou a mão, porque isso é sinal de um coração disposto a Te servir, Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém.